Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, mais um momento de meditação, mais uma oportunidade de estarmos juntos com o Senhor, de estarmos entregando mais e mais para o Senhor e conhecendo também mais e mais histórias da vida dos santos, mais experiências, mais contatos dos santos com o nosso Senhor e usar esses exemplos, né, usar essas vidas como forma de também nos inspirar a buscar a santidade, buscar o céu, que possamos abrir nossos corações e nos confiar à Santíssima Trindade para bem meditarmos das palavras do nosso Santo Deus. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, tomar conta dos nossos corações. Vem, Espírito Santo de Deus, e faz parte das nossas vidas a partir de hoje. Vem, Espírito Santo de Deus, para nos dar intrepidez. Vem, Espírito Santo de Deus, para nos dar a coragem para perseverarmos, a coragem para permanecermos vivos realmente na Tua Santa Palavra, vivendo a Tua Santa Palavra. Dá-nos a coragem para realmente permanecermos, perseverarmos no nosso cotidiano de evangelização, na nossa busca pela santificação, na nossa busca pela mortificação que nos leva rumo ao céu. Vem, Espírito Santo de Deus, para nos ajudar a ter de fato essa coragem que o São Tiago teve, a ter de fato essa busca, essa entrega total que São Cristóvão teve. Vem, Espírito Santo de Deus, e nos ajude. Vem, Espírito Santo de Deus, e nos toque imensamente para que estejamos mais e mais entregues, mais e mais abertos à Tua graça, mais e mais abertos a Tua santa presença. Nós te clamamos, nós te pedimos, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Primeira leitura, segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia, postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança, perseguidos, mas não desamparados, derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte e sempre levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Assim, a morte age em nós enquanto a vida age em vós, mas sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito: eu creio e por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos, testemunhamos, certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao lado do Senhor, juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Entre os gentios se dizia: maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Mudem a nossa sorte ao Senhor como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Chorando de tristeza cairão, espalhando suas sementes. Cantando de alegria voltarão, carregando os seus feixes. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: o que tu queres? E ela respondeu: manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Então Jesus respondeu-lhe: vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso podem beber o cálice que eu vou beber? E eles responderam: podemos. E então Jesus lhes disse: de fato, vocês vão beber do mesmo cálice que eu, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita e à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos. Jesus, porém, os chamou, dizendo: vocês sabem que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deve ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo.
Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, hoje nós estamos aqui para falar deste homem que fez parte completamente da vida, da caminhada, ou melhor, desse Jesus que fez parte da caminhada deste homem que estava do lado dele. Ou melhor, desse jovem que estava perto dele e depois, crescido, experimentou do mesmo que Jesus experimentou de uma forma muito forte, muito profunda, de uma forma a testemunhar verdadeiramente tudo aquilo que ele aprendeu de Jesus. Nós estamos falando aqui, meus irmãos e irmãs, de experiências específicas, tratadas, cunhadas, fortemente operadas através do Espírito Santo na vida de São Tiago Maior, o filho de Zebedeu, filho de Salomé, o irmão de São João Evangelista. E é interessante nós lembrarmos, eu queria trazer aqui também um pouco da história dele, a partir do momento em que nós compreendemos quem é São Tiago. São Tiago é este jovem, inicialmente um jovem, São Tiago é esse jovem que está adentrando na vida adulta, caminhando para a vida adulta e que acompanhava o pai. Ele e João, ele e o irmão dele, mais novo, acompanhavam o pai, Zebedeu. E eles eram pescadores. Em diversos casos, nós vemos isso na Bíblia também. Eles estão pescando, inclusive, junto com Pedro, junto com Simão, junto com André. E ali eles estão, Simão, André, Tiago e João, caminhando, profundamente seguindo, buscando mais peixes. Eles estão também ao lado de Jesus, caminhando, seguindo Cristo, buscando mais almas. E naquele primeiro momento, quando eles estão pescando por causa de uma noite fatídica, onde Simão precisava pagar uma conta, onde André precisava ajudar o irmão a resolver o próprio problema, onde João e Tiago tinham a oportunidade de ajudar aqueles outros irmãos, aqueles outros amigos, e ali eles estão. E o que é que eles fazem então? Eles vão e ajudam a pescar. Vão para as águas à noite, vão para as águas de madrugada e ajudam a pescar. E no início do dia, depois de pescar uma noite inteira, eles não conseguem absolutamente nada. Mas no início do dia, lá está Jesus às margens do mar da Galileia, visto por São Mateus, visto pelos discípulos também, mas sem compreender quem era aquele homem que estava ali ensinando às margens do mar da Galileia. E eles olham para ele. E Jesus diz, lancem, ele fala para Simão, né? Lancem novamente as redes. E Simão olha para ele e fala, mestre, nós lançamos nossas redes, nós tentamos a pescaria durante a noite inteira e não conseguimos nada. Mas em obediência à tua palavra, jogaremos as redes mais uma vez. E é ali que acontece o milagre dos peixes, a multiplicação, realmente muitos peixes aparecendo naquelas redes. E quem estava presente? Simão e seu irmão André, Tiago e o seu irmão João. E Tiago, olhando para aquela oportunidade interessante que Zebedeu também estava presente no barco junto com os dois filhos, Zebedeu, ele olha para os filhos e ele fala, este é o homem que estávamos esperando durante todo esse tempo. E aí nós entendemos por que a Bíblia vai dizer que Tiago e João, junto com Simão e André, imediatamente deixaram o Pai e seguiram Jesus. Meus irmãos e irmãs, nós temos aqui um primeiro vislumbre da vida de São Tiago, onde ele, como um dos primeiros discípulos de Jesus, ele de fato ouviu o chamado de Jesus que disse, Simão, siga-me. André, siga-me. Tiago e João, vocês também sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens, pescadores de almas. E eles deixaram o Pai. Imediatamente deixaram o barco, largaram as redes ali e seguiram Jesus. O que para mim muito chama a atenção é que, em primeiro lugar, não é o caso de Santo André em particular, porque ele já conhecia, já sabia quem era o Cristo quando o próprio João Batista apontou o Cordeiro de Deus. Mas Simão, Tiago e João, eles tiveram uma primeira oportunidade de encontrar Jesus ali, às margens do Mar da Galileia, depois de uma noite de pescaria enfadonha e que não deu resultado em nada. E só depois de encontrar Jesus, de ter a experiência mística com Jesus, é que eles
passam a caminhar e entender que aquele homem é de fato o Filho de Deus e passam a ter uma experiência mais profunda e diferente, que não mais pescando peixes, mas de fato pescando almas para o reino de Deus. Naquele momento Jesus os chama e acontece uma primeira oportunidade. Que oportunidade é essa? De fato, eles deixaram tudo. No chamado de Jesus, tendo aquela experiência profunda com Cristo, aquela experiência profunda com a misericórdia de Deus, eles deixaram tudo. Não tinha mais motivo para eles continuarem fazendo o que estavam fazendo, porque agora o Messias estava bem diante dos olhos deles. Eles eram judeus, meus irmãos e irmãs, estavam dentro de uma cultura judaica, eles estavam dentro de uma cultura que durante séculos e séculos, profetas já haviam profetizado, obviamente, a vinda de um Messias. Profetas já haviam anunciado a chegada de um Messias. Profetas já haviam falado que o Messias apareceria no mundo para resgatar toda a humanidade, resgatar todo aquele povo de Deus para o reino dos céus, para salvá-los. E eis que de repente eles estão diante do Messias. O Messias está bem diante deles. Imaginem justamente essa mudança de vida, meus irmãos e irmãs. Imaginem justamente essa experiência de vida, meus irmãos e irmãs. Aquilo que nós ouvimos na quinta-feira com Santa Brígida, com a história de Santa Brígida, o Evangelho, a passagem do Evangelho estava lá. Nós estamos ouvindo isso, Mateus capítulo 13. Muitos profetas queriam ver o que vocês estão vendo, não viram. Muitos profetas queriam ouvir o que vocês estão ouvindo, não ouviram. Mas Mateus, Tiago, João, Simão, André, eles ouviram o que Jesus estava falando. Eles ouviram o que Jesus estava, eles viram o que Jesus estava fazendo. Jesus os chamou e eles disseram sim. Jesus disse: siga-me, e eles foram. Jesus disse: venham. Venham e eu farei de vocês pescadores de almas, pescadores de homens. E eles aceitaram o chamado e imediatamente largaram o ofício de pescadores. Imediatamente eles largaram o ofício de... largaram as redes. Não eram mais pescadores de peixes, agora pescadores de almas. Imediatamente eles deixaram o pai. Imediatamente eles deixaram a barca. Imediatamente eles deixaram tudo ali, porque agora tem um motivo muito maior. Agora tem uma motivação muito maior. Agora tem uma experiência muito maior que os leva a querer mais e mais, que os leva a desejar mais e mais, que os leva a experimentar de mais coisas. O que isso significa? Significa que a partir de agora nós precisamos experimentar de algo profundo. Nós precisamos experimentar de algo que realmente vale a pena. O Messias está bem diante de nós. O Salvador está bem diante de nós, meus irmãos e irmãs. Quantas e quantas vezes você vai à missa e você de fato olha para o Senhor e fala isso: meu Deus está bem diante de mim. O meu Senhor está bem diante de mim. Eu não posso deixá-lo de lado. Eu não posso esquecê-lo, eu não posso abandoná-lo. Ele está bem diante de mim. O que eu estou fazendo? Deixando o Senhor sozinho no sacrário. Ele está bem diante de mim. E o Senhor está te chamando. O Senhor está te querendo. O Senhor quer te fazer pescador de almas. O Senhor quer te fazer pescador, pescadora. Você precisa começar a ter decisão na tua vida. Ou segue a Cristo ou não segue. Ou você quer servi-lo ou não quer. São Tiago, junto com São João, deixaram. Ele deixou o pai. Zebedeu estava no barco também e deixou o pai, deixou a barca, deixou as redes e imediatamente seguiu Jesus. Imediatamente seguiu Jesus. E aí nós então adentramos no evangelho de hoje, que é um momento onde já está se aproximando justamente o dia em que Jesus iria entrar em Jerusalém para a chegada da Páscoa. E aí a mãe dos filhos de Zebedeu, né, a mãe de João e a mãe de Tiago Maior, Salomé, ela vai e aproxima-se de Jesus com seus filhos, ajoelha-se diante do Senhor e com a intenção de fazer um pedido, e Jesus pergunta: o que tu queres? E ela responde: Senhor, manda que meus filhos se sentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda no reino. E Jesus respondeu-lhes. Jesus olhou para os garotos. Lembrando que aqui nós estamos falando de dois jovens. Um que é o mais novo do grupo, São João Evangelista, e outro que é um pouco mais velho do que ele, seu irmão mais velho, ali por volta dos 16, 17, 18 anos de idade, junto com o André. Nós estamos falando desses jovens que experimentaram
verdadeiramente vivenciaram uma experiência profunda com a misericórdia divina, no momento em que a misericórdia do Senhor os alcançou através daquela pescaria. E aí, tempos depois, a mãe deles vai e pede para que eles estejam ali ao lado do Senhor no reino. E Jesus olha para os dois. Vocês não sabem o que estão pedindo. Porque para estar perto de Jesus, para experimentar de algo que realmente é a proximidade da vida com Cristo, quanto mais próximos de Cristo nós estivermos, meus irmãos e irmãs, entendam isso, sentar-se ao lado de Jesus significa que quanto mais perto nós estivermos, mais sofrimentos nós teremos, mais dores nós passaremos, mais provações nós passaremos, mais tribulações nós viveremos, mais perseguições acontecerão. Quanto mais perto de Cristo nós estivermos, mais nós viveremos coisas verdadeiramente dolorosas, sofridas, complicadas, porque foi isso que Jesus viveu quando estava na cruz. O trono dele não é uma cátedra, não é uma cadeira. O trono de Cristo é uma cruz. O trono de Cristo é uma cruz. E entendendo isso, Jesus olhou para os dois e falou: vocês não sabem o que estão pedindo. E é por isso que ele pergunta: vocês poderão, por acaso, beber do cálice que eu vou beber? Vocês vão conseguir ter a coragem de dar a própria vida? Vocês vão conseguir ter a coragem de derramar sangue pela causa do evangelho? Vocês vão ter essa coragem? E aí eles responderam: sim, poderemos. Sim, nós podemos. Sim, nós vamos fazer isso. Só que eles não tinham noção do peso, noção da responsabilidade, noção da profundidade de tudo isso. E é curioso, meus irmãos e irmãs, eu sei que eu estou falando de São Tiago aqui, mas é curioso pensar que o único que tinha essa coragem de fato e o único que entendeu tudo isso foi São João, o mais novo do grupo. E num primeiro momento ele já sabia, já estava entendendo o que Jesus queria. Se Jesus estava dizendo que era para entregar a própria vida, sim, eu vou entregar minha vida. Se Jesus está dizendo que é para derramar sangue, tá bom, eu derramo sangue. João seguiu Jesus de uma forma tão libertada, tão entregue a Cristo, que ele foi o único que não morreu por martírio. Foi exilado numa ilha. Por quê? Porque ele já havia morrido para si mesmo muito tempo antes. Ele já havia morrido para si mesmo muito tempo antes. Não à toa, depois, naquele momento, São Tiago não estava entendendo qual era o ponto. Tiago ainda não estava entendendo o que Jesus estava pedindo. Mas Jesus falou: ok, de fato, vocês vão beber do meu cálice no momento certo. Mas não cabe a mim escolher quem vai se sentar à minha direita e à minha esquerda lá no reino dos céus. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele preparou. Santa Teresinha vai dizer uma frase muito bonita que eu acho ousada e muito bonita ao mesmo tempo. Ela vai dizer que os lugares que Deus preparou, Mateus 20, 23, os lugares que o Pai preparou, eu tenho para mim que estão reservados para os pequeninos, para aqueles que têm mais dificuldade de chegar ao céu. Ele atrai esses pequeninos e atrai para perto de si. E é por isso que os grandes não estão lá. É por isso que os grandes não estão lá. Eu acho isso muito bonito, meus irmãos e irmãs. Aqueles que se fazem pequenos, aqueles que são os menores, aqueles que de fato se entregam, aqueles que de fato são frágeis, aqueles que conseguem compreender a sua fragilidade, sua pequenez, sua insignificância perante o Senhor. Esses são trazidos para perto de Deus através dos seus próprios braços. O Senhor traz para perto e coloca no seu colo aqueles que se fazem como crianças. Aqueles que se fazem como crianças. Mas os grandes santos, aqueles que são os maiores, e hoje estamos falando de São Tiago Maior, esses vão experimentar de grandes sofrimentos, de grandes martírios, de grandes experiências espirituais, de grandes vivências espirituais. E quando os outros 10 ouviram tudo isso, eles ficaram irritados com os irmãos. E tanto é que Jesus vai falar logo em seguida no Evangelho: vocês não podem viver como os chefes das nações vivem, vocês não podem viver em guerras como os grandes vivem, vocês não podem experimentar do mesmo que os outros líderes políticos vivem. Não, vocês precisam ser irmãos entre si, vocês precisam amar entre si. O maior entre vocês precisa ser o servo, o pequeno. O primeiro entre vocês precisa ser o último. Aquele que mais se doa deve ser aquele que mais se humilha. Aquele que mais quer alcançar e aspirar altos lugares no céu é aquele que aspira e almeja baixos lugares aqui na terra. Os últimos lugares aqui na terra. Santa Teresinha fala disso também: eu prefiro o último lugar, ninguém vai brigar por mim, ninguém vai brigar comigo por causa dele. Tudo isso é uma dinâmica da pequenez.
E assim, São Tiago, ele mergulha profundamente em tudo isso a partir do momento em que ele entende que é preciso dar a própria vida. Depois que Jesus se entrega na cruz, depois que acontece Pentecostes, eles experimentam da profundidade do amor de Deus derramado através do Espírito Santo, como vai dizer São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. Ele experimenta do amor profundo de Deus, do amor misericordioso do Senhor, derramado pelo poder do Espírito Santo. E depois que isso acontece, a intrepidez, a coragem que eu rezei no início, essa intrepidez do Espírito Santo, essa coragem, essa impulsão, esse impulsionar do Espírito Santo passa a fazer parte das nossas vidas, passa a fazer parte da vida de São Tiago, que começa a caminhar evangelizando por aí, evangelizando ali em Israel, dando o testemunho de fato, até o momento em que Herodes, especificamente Herodes Agripa, o filho de Herodes Antipas. Vocês vão lembrar de Herodes Antipas, aquele que mandou decapitar a cabeça de João Batista. E vocês vão lembrar aqui de Herodes Agripa, não por uma menção dele especialmente nas leituras, nas Sagradas Escrituras, mas pelo simples fato de que ele foi responsável por mandar matar definitivamente Tiago Maior. Ele foi decapitado, São Tiago foi decapitado a ordens de Herodes Agripa, especialmente, porque ele estava dando testemunho de Cristo de fato, e é aí que entra justamente tudo que São Paulo está dizendo na segunda carta aos Coríntios, aqui da primeira leitura. Meus irmãos e irmãs, nós vamos ser perseguidos, mas não estamos desamparados, vamos ser colocados em maiores apuros, mas não vamos perder as esperanças. Nós somos afligidos de todos os lados, mas não fomos vencidos pela angústia. Nós podemos ser derrubados, mas não aniquilados, por toda parte e sempre. Levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Cristo, porque aceitamos tudo aquilo que Jesus viveu na cruz. Nós aceitamos que esse sofrimento recaia sobre nós, porque cremos que isso significa ser cristão. Se a perseguição recai sobre nós, é porque Cristo foi perseguido. Se a morte, a dor, o sofrimento recai sobre nós, é porque Cristo passou por tudo isso. Se nós acolhemos a cruz, é porque Cristo também acolheu a cruz, e aquilo que ele viveu, nós não vamos chegar nem perto da crucificação, mas nós experimentaremos também das mesmas dores mortais que ele experimentou, ainda que seja em menor escala. Levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossas vidas. Porque nós testemunhamos o Evangelho, porque Jesus também testemunhou o Evangelho. Porque nós falamos do reino de Deus, porque Jesus também falou do reino de Deus. Porque nós sofremos perseguições, porque Jesus também foi perseguido. Porque nós somos acusados, porque Jesus também foi acusado. Porque nós somos afligidos, porque Jesus também teve aflições, mas ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo. Porque nós caímos, porque Jesus sentiu o peso da cruz também, e ele caiu 3 vezes no caminho do Calvário. Meus irmãos e irmãs, nós estamos aqui neste mundo, assim como aconteceu com São Tiago, assim como aconteceu com São Cristóvão, que também comemoramos hoje, assim como aconteceu com São Paulo. Nós estamos nesse mundo, e se nós nos dizemos realmente cristãos, nós não podemos querer algo diferente daquilo que Cristo viveu. E isto é justamente a verdade que norteia a caminhada cristã rumo ao céu, para que você de fato queira alcançar o céu, queira alcançar a salvação, queira viver tudo que Cristo nos ensina e nos convida a viver. Nós precisamos ser outro Cristo neste mundo, ou seja, ser cristãos, amigos de Cristo, que vivem o mesmo que Cristo viveu. Por isso Jesus na última ceia vai dizer: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque eu vos dei a conhecer. Vocês me conhecem, vocês têm intimidade comigo, vocês caminharam comigo, têm proximidade comigo, e vocês querem viver o mesmo que eu vos ensinei e vos mostrei. Dessa forma, já não são mais servos, agora são amigos. E o amigo vai realmente fazer aquilo que o amigo pediu, ele vai fazer realmente aquilo que o Senhor lhe mostrou. Se vocês são de fato meus amigos, se vocês são de fato aqueles que caminham comigo e querem caminhar comigo, farão o que eu vos mandar, farão o que eu vos pedir. E assim nós entendemos as palavras de Paulo mais uma vez, que está nos falando que justamente aquilo que Jesus viveu é o que nós queremos viver também, para mostrar nas nossas vidas aquilo que está escrito: eu creio e por isso testemunho, eu creio e por isso falei, eu creio e por isso dou minha vida por Cristo, eu creio e por isso eu estou aqui. Nós também cremos, como diz São Paulo.
E por isso falamos, por isso testemunhamos, por isso anunciamos. Versículo 14: certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo nos ressuscitará também, junto com Jesus, e nos colocará ao seu lado no céu, juntamente convosco, juntamente com todos vocês que estão recebendo os anúncios, que estão recebendo as mensagens do Evangelho. Nós estamos aqui, se eu estou aqui é porque eu creio, se eu, Daniel, estou aqui é porque eu creio que o Senhor vai me ressuscitar, se eu estou testemunhando e falando do Evangelho é porque eu creio que o Senhor vai me ressuscitar, eu creio que o Senhor vai olhar para o meu testemunho, eu creio que o Senhor vai fazer aquilo que eu espero que Ele faça, que é me salvar, e Ele já fez isso na cruz. E essa cruz é esse Senhor que salvou a minha vida, que eu testemunho hoje. E é esse mesmo Senhor que salvou a minha vida, que salvou a vida de São Tiago, de todos os apóstolos. É esse Senhor que São Tiago testemunhou quando ele também aceitou morrer decapitado por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Tudo isso é para alcançar as almas, é por causa de vocês, é para pescar as almas. Versículo 15 da segunda carta aos Coríntios. Tudo isso é por causa de vocês, para que vocês sejam alcançados e para que vocês também façam parte da abundância da graça em um número cada vez maior de pessoas. E assim essa abundância possa crescer, para crescer também a ação de graças, para crescer também a Eucaristia, para crescer também a liturgia, para crescer também todo o movimento de louvor e adoração para a maior honra e glória do Senhor Deus. Meus irmãos e irmãs, nossa maior esperança é Cristo. Nossa maior esperança é alcançar a vida com Cristo e dar graças a Deus, dar graças e louvores ao Senhor por tudo aquilo que Cristo fez em nossas vidas e continua fazendo. Sendo assim, o resultado de tudo isso é a oportunidade de nos doarmos inteiramente. E para aqueles que semeiam, que lançam as sementes entre lágrimas, para aqueles que dão a própria vida em meio às dores, em meio às dificuldades, aqueles que se doam completamente em meio a tantas e tantas situações, estes ceifarão com alegria, estes colherão a vida eterna, estes alcançarão justamente a alegria que vem do céu. Chorando de tristeza sairão para espalhar as suas sementes e pregar as sementes do Evangelho, como nós escutamos alguns domingos atrás. E assim cantarão de alegria quando voltarem, porque terão recebido a coroa da vida eterna quando alcançarem novamente nos seus feixes o céu. Assim como foi São Tiago, assim como foi São Cristóvão, assim como foi tantos apóstolos e assim como nós também esperamos ser em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado com sua Mãe Maria Santíssima, seu Paizinho São José. Que as bênçãos de Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós, que o seu santo poder, por intercessão de São Tiago, possa nos alcançar e nos levar para o céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do bom Deus permaneça em vossos corações e até o próximo momento de meditação.